Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Paraná para acompanhar como é que foi a segunda safra de milho de 2024 e quais são as expectativas para a safra de verão 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos, ajudar a gente a entender todo esse cenário, é o Edmar Gervásio, analista do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, estamos à disposição. Edmar, vamos começar olhando para a segunda safra de milho desse ano, colheita praticamente encerrada aí no estado. Que balanço que a gente pode fazer dessa safrinha paranaense? É uma safra que teve seus percalços, né? Não foi uma safra cheia, como a gente pode dizer. Sim, a gente teve uma produção aí um pouco maior que 12 milhões de toneladas, enquanto que a gente esperava aí inicialmente colher aí quase 16 milhões de toneladas. Então a gente teve realmente aí uma situação de uma safra frustrada, de certa forma. Entretanto, a colheita de 12 milhões e meio de toneladas aí no estado ainda foi uma ótima safra se a gente considerar todos os problemas de clima que envolveram essa safra. Então, neste momento, é uma safra que é suficiente juntamente com a primeira safra que também já foi colhida no estado, para atender praticamente toda a demanda interna de milho que a gente precisa aí até o início da colheita da próxima safra. E aí, Edmar, você destacou nesses problemas climáticos, a gente teve situações diferentes dentro do estado nessa safra, né? Algumas regiões sofrendo bastante e outras tendo um desenvolvimento mais dentro do normal. A gente teve uma situação muito mais atípica, de certa forma, na região oeste do estado, que a gente plantou, de certa forma, o milho muito cedo, né? Dentro da janela ideal, obviamente, mas plantou-se de forma atípica já no início de janeiro. E isso culminou com problemas climáticos maiores no desenvolvimento dessa lavoura. E foi justamente isso que trouxe um impacto maior. E também a região noroeste do estado também foi castigada bastante aí pelo excesso de calor e a falta de chuva que culminou aí em perda significativa nessas duas regiões, né, que totalizando quase 20% de perda no estado, se somados aí todas as regiões do estado. Mas ainda a gente tem que frisar que de certa forma, ainda uma boa safra, apesar de todos esses problemas que a gente teve. E aí, Edmar, do ponto de vista de pragas, de doenças, como é que foi esse ano? Teve problemas também nesse sentido ou foi mais tranquilo? Hoje, quando a gente fala de doenças da lavoura, né, pragas e doenças, no milho, especificamente a cigarrinha, a percevejo, que são os dois problemas mais crônicos hoje, eles estão, de certa forma, em uma situação endêmica já, né? Então, à medida que vai ter o plantio de milho, já se espera uma potencial redução de produtividade em decorrência dessas pragas, porque elas têm, de certa forma, um controle bastante limitado hoje, né? Você não tem uma variedade de milho para plantar, né, que seja totalmente resistente a essas pragas. E também o controle químico, ele não de certa forma, 100% eficiente. Então, hoje, o produtor, quando planeja o plantio do milho no estado do Paraná, especialmente no verão e também a safra de inverno, que é a segunda safra, ele já inclui no seu custo essa eventual perda em decorrência aí de pragas e doenças, que já é um cenário bastante, de certa forma, corriqueiro no estado. Agora, olhando para a comercialização, Edmar, como é que tem sido as vendas para esse milho? O produtor consegue boas oportunidades para fazer essas negociações? Hoje no estado, a gente teve aí como a gente está num período, de certa forma, de entre safra, né, concluindo a colheita da segunda safra, o milho disponível no estado do Paraná, ele se torna mais escasso, né? Então, a gente observou aí, principalmente nos últimos 60 dias, uma valorização do prêmio pago aí para o produtor do milho, né? A saca continua sendo cotada aí em torno de R$ 50, mas isso representa uma valorização aí, se a gente comparar ao ano passado, que era cotado a menos de R$ 45 essa mesma saca de 60 quilos. Então, hoje o produtor que tem o milho disponível,
ele acaba tendo um prêmio um pouquinho maior e justamente também, aliado a isso, você tem uma valorização do dólar que acaba melhorando esse preço no mercado interno. Então, o produtor hoje está recebendo mais que no ano passado, com um custo menor de produção. E aí, Edmar, agora olhando para a sequência, para a safra de verão, já tem plantio acontecendo aí no estado, né? A primeira safra, né, a safra de milho, que é a safra onde a gente tem hoje uma produção pequena, né, de certa forma, a gente espera aí produzir em torno de 2 milhões e 700 mil toneladas, se a gente tiver uma safra cheia, digamos assim, ela já começa o plantio, né, no início de janeiro, no início de agosto, né, então a gente tem já um início de plantio muito incipiente, de certa forma, porque o plantio ele ganha escala a partir de setembro. Então, justamente com a soja ali, você tem esse ganho de volume de plantio. Apesar de que a área é bastante limitada, né? Então, hoje a gente deve ter a menor área plantada da história aí para o milho segunda safra. Devemos plantar em torno de 267 mil hectares dessa safra, que é um volume bastante inferior, por exemplo, que a gente plantou em 2010, 900 mil hectares. Então, é uma safra bastante de nicho. Quem produz milho na primeira safra é aquele produtor com alta produtividade, que tem, de certa forma, uma competição bastante próxima com a produção de soja. Então, ele produz proporcionalmente mais que soja e ele aposta no milho, né? Ao contrário de um outro produtor que, eventualmente, tem uma situação de uma produtividade menor na sua terra, ele acaba optando pela soja, que é um produto com maior liquidez e melhor, de certa forma, menor risco no sentido de comercialização, principalmente. E aí, para as vendas, Edmar, essa produção de primeira safra é bastante direcionada para o mercado interno, né? Essencialmente, a gente tem muita produção vinculada diretamente às cooperativas. Então, essa produção, de certa forma, ela já nasce, né? Ela já é criada, de certa forma, inicialmente, para atender as cooperativas, né? Especialmente aquelas que produzem proteína animal no estado. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário da segunda safra, essas perspectivas para a safra de verão. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estamos aí para ajudar. Infelizmente a garganta não está ajudando muito aqui, mas estamos aí para uma próxima. Edmar, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente ir acompanhando essa safra de verão de milho aí no Paraná. Um abraço e até a próxima. O Edmar Gervásio, analista do DERAL, conversou com a gente para fazer um balanço de como é que foi a segunda safra de milho 2024 lá no Paraná e como é que estão as primeiras expectativas para a safra de verão de milho 24-25. Edmar destacando uma colheita praticamente encerrada para a segunda safra de milho paranaense, com queda na produtividade. A expectativa inicial era algo em torno de 16 milhões de toneladas, mas esse número deve ficar em torno de 12,5 milhões de toneladas, uma redução nessa produção, mas ainda assim uma produção positiva em função das dificuldades de clima. O Edmar destacando especialmente a região oeste, sofrendo bastante com falta de chuvas, com altas temperaturas, registrando quedas de produtividade, mas ainda assim uma temporada positiva, o que também se reflete no momento da comercialização. O Edmar destacando uma melhora dos preços nos últimos 60 dias, valorização do dólar também ajudando nessa comercialização, e aí o produtor paranaense conseguindo vender o seu milho neste momento com um preço maior do que o do ano passado e um custo de produção menor para essa safra em relação à safrinha de 2023. Então, uma margem mais positiva para a segunda safra de milho 24, quando a gente compara com a segunda safra de milho 23 lá no Paraná. Já para a próxima safra de verão, safra 24-25, trabalhos de plantio começando ainda lentos lá no Paraná neste mês de agosto, expectativa desse plantio avançando durante setembro, e aí o Edmar destacando a expectativa da menor área de milho verão lá do Paraná da história, poucos hectares cultivados com milho, expectativa de algo em torno de 2 milhões e meio de toneladas de produção, que é bastante vinculada às cooperativas, à produção de proteínas animais lá dentro do estado mesmo. Então, uma área bastante pequena para o milho verão lá do Paraná, que claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessas áreas aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.